Começando mais um programa, tá ligado? Pela nossa altv.com.br, a primeira TV interativa do Brasil. É isso aí, né? Tudo ao mesmo tempo, aqui no mesmo lugar, aqui na AltV. Eu sou Paulinho Ragazzi, ficarei com vocês até umas 17, um pouquinho. A Anabel não tá do meu lado hoje, mas com uma boa razão. Ela tá ensaiando pro show dela, do domingo, lá em Santana, no Parnaíba. No Coretinho, vai ser maravilhoso. Mas quando eu for dar as dicas culturais, com certeza a agenda, eu vou falar um pouquinho mais sobre o show da Anabel. Tá muito legal. Músicas do CD, do primeiro CD dela, a Adição, mais algumas versões e também algumas músicas que estarão no segundo CD que ela está gravando. Até o final do ano, com certeza, a gente vai ter o novo trabalho da Anabel. Tá? Eu preciso mandar um abração primeiro para o Dennis Christian, da produtora Novos Tons. Tá? A gente vai se encontrar com certeza a semana que vem na Expo Music. Ontem também estive com o grande percussionista Caio Inácio. Abração para você, cara. A gente está realmente agendando uma data para você aqui. Né? Preciso mandar um abraço para a galera também, a Karina Perna, a galera da... Qual o nome da produtora? Delas lá. Nossa, peraí, deixa eu só abrir aqui. Fazendo um pouquinho de hora, porque começamos cedo, é milagre. É difícil a gente começar antes das 16h20 aqui. Verdade. Tá. Vamos lá. Tá, vai. Onde tá? Bem, gente, depois eu falo o nome da produtora delas, tá? Vou mandar um abração então pra Karina. E hoje a gente vai falar muito de jazz. Vocês sabem que eu sempre faço uma pauta de instrumental aqui, então eu vou substituir a pauta de instrumental hoje por um jazz muito gostoso. E eu sempre, né, todas as sextas, eu sempre trago um LP, né, das minhas pérolas que eu tenho lá em casa. E esse aqui, Sarah Vaughan com a orquestra de Cultibass, 1960, acho que 1969 esse daqui, tá? Esse aqui é o meu segundo LP de jazz, gente, né? Maravilhoso, lindo mesmo. E vamos falar então, o que importa é música, é isso que interessa, né? Então a nossa convidada de hoje, em primeiro lugar, tá? Eu vou responder para ela a dedicatória do CD aqui. Espero que você goste muito, tá? Eu vou responder pessoalmente. Eu não só gosto, eu curto demais, tanto que quando eu fui fazer minhas férias lá em Cunha, eu levei para ouvi-lo lá no sítio. Pra você ver como eu gosto do teu CD, né? É muito especial. Primeiro, ela vai mostrar que música é universal, a música não tem língua, né? O CD praticamente, 90% ele está em inglês, né? Então a música, além de ser atemporal, ela é universal, ela não tem língua, ela não tem raça, ela não tem cor. Isso que é importante. Jazz cantado, muito difícil no Brasil, a batalha é muito grande. A gente sabe que o jazz instrumental tem N casas, Bourbon, ao vivo. Aliás, um abraço para você, Marcelo Jesuíno, né? E ela desde pequenininha, né, o pai dela ouvia os discos do pai dela, Frank Sinatra, se não me engano, principalmente Frank, né? As divas do jazz, né? Billie Holiday, Sarah Vaughan, né? E lá vai. Diana Krall, vamos ser um pouquinho mais contemporâneos, né? Diana Krall, ela é jornalista também, mas eu acho que estava no sangue, está no DNA. A avó dela, Dina Menezes, o pai, aliás, o avô também, um grande jornalista, Carlos Menezes. A música, bem na verdade, está na família, está no sangue, né? Babi Mendes, tudo bom com você? Tudo ótimo, legal. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Acompanhada aí com um excelente instrumentista, aliás, a gente estava falando lá fora, multi-instrumentista praticamente, né? Toca o que precisar. Rafael Stanguini. Obrigado. Vamos de música? Vamos de blues? Opa! Então vamos.
Gente, eu ainda recebo para isso. É impressionante. Parabéns. Nossa, é maravilhoso o teu trabalho. Realmente, é dura, é sempre as mesmas perguntas, mas o nosso público às vezes é sedento nesse tipo de coisa. Principalmente com o jazz, a música instrumental e blues. Essa influência realmente ela veio da infância? Você realmente ouvia as coisas dos seus avós, do seu pai? Ouvia, e quando me perguntam, mas qual foi a primeira referência musical que você tem? Qual a primeira memória de música? Na verdade, assim, minha mãe era bailarina clássica quando eu nasci, e tinha uma academia de balé e tal. Então me lembro de ouvir, assim, na primeira infância mesmo, muita coisa, desde música erudita, clássica, a cantores de MPB, ela trabalhava contemporâneo também. Mas a minha referência, assim, emotiva com música são essas viagens que a gente fazia de Santos, que é onde eles moram. Meus pais são cariocas, mas moram em Santos. Então a gente sempre ia muito ao Rio visitar o resto da família. E essas viagens de carro, de 7 horas, ouvindo jazz o caminho inteiro. Ouvindo os discos do meu pai, na época as fitas do meu pai, né, que a gente gravava as fitas, ou tinha umas fitas e botava no carro. Então era só isso, era Tony Bennett, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Era maravilhoso, assim. Então essa memória emotiva, assim, da ida e da volta das férias dentro do carro com os meus pais, ouvindo esse tipo de som no carro. E sempre foi, assim, um estilo de música que sempre me emocionou muito. A minha mãe tinha uns discos da Julie Andrews. Nossa. Cantando um material, assim, de Old Broadway, né? Umas canções lindíssimas. E eu acho que esse teatro musical aí dos anos 50, 60 está totalmente embutido na história do jazz, né? Porque o próprio Cole Porter escreveu para o teatro musical. Então eu ouvi Barbra Streisand, eu ouvia essas coisas e eu achava, gente, que mundo é esse que essas pessoas vivem? Que essa música é muito boa, eu fiquei pensando. Só que eu não entendia, né, o que as pessoas cantavam. Aquele som ficava impregnado na minha memória e eu não entendia a letra, não entendia. Eu queria muito entender o que eles estavam cantando. Aí com 9 anos eu não tinha inglês na escola naquela época, eu falei, mãe, eu preciso aprender isso aí, quero entender.
Aí fui estudar em escola particular e não parei nunca mais, assim, estudo inglês diariamente até hoje. Que legal. Uhum. Engraçado, né? Eu tenho uma memória, principalmente com jazz e com as grandes divas. Primeiro com os filmes que passavam na sessão da tarde, que passavam musical pra caramba, né? Por exemplo, pouquíssimas pessoas sabem, né, que a Doris Day era uma excelente crooner. Nossa, procura no YouTube, tem N mil coisas da Doris Day como crooner lá, né? E o Paulistano tá falando, nossa, que voz essa mulher tem, pelo amor de Deus. Muito obrigada. E aí das grandes divas, quando você bem, na verdade, você já começou cantando jazz, ou você foi primeiro para MPB, foi fazer barzinho, como é? Com 14 anos eu comecei a fazer aula de canto popular. Tá. Mas já deixava bem claro, assim, pra minha professora. A primeira professora de canto sofreu muito comigo, porque ela queria, não, vamos começar a trabalhar o repertório mais comum, né, de MPB. Tinha muitas referências lindas, aprendi muitas coisas lindas, mas eu queria técnica vocal já para essa área. Eu levava umas coisas para ela, falava, não, vamos deixar isso aqui para depois. Eu queria fazer sketch singing com 14 anos, basicamente. Mas eu não sabia nem postar a voz direito, então ela falou, não, calma que você chega lá, é gradativo. Mas aí ela, assim, eu tive um repertório de MPB, muita Elis Regina, Maria Bethânia, coisas bonitas, assim, canções lindas do Vinícius de Moraes. Eu lembro que ela estava. Foi aí que eu comecei a estudar bossa nova, na verdade. Sempre tentando chegar mais perto do jazz, de alguma maneira, né? Mas aí eu me aprofundei um pouco mais em Tom Jobim, até umas coisas de Milton Nascimento na época, e fui pesquisar esses... Porque foi um mundo novo, na verdade. Estudar canto popular na adolescência foi muito legal, porque me abriram portas que eu desconhecia, na verdade, né? Mas eu sempre em casa ouvindo jazz, comprando disco de cantoras americanas, ouvindo Billie Holiday, Nina Simone, Anita O'Day, Dinah Washington, Sarah Vaughan, ouvindo esse povo em casa, assim. Dessas grandes divas, qual é que realmente sempre mais te tocou? Ella Fitzgerald. Eu acho ela mais... É tão horroroso falar isso, compará-la com outros cantores, porque cada uma tinha a sua personalidade, a sua arte bem distinta, mas eu escuto... O que acontece é o seguinte, quando eu ouço Ella Fitzgerald, e eu ainda descubro coisas novas de Ella Fitzgerald que eu não conheço, e eu conheço muita coisa. Eu vou pesquisando songbooks, eu acho coisas, falo, como que essa mulher gravou? Né? O repertório, o songbook dela é uma coisa extraordinária, assim, e eu acho ela muito carismática e muito técnica ao mesmo tempo. Isso é verdade, né? Com uma habilidade técnica, principalmente no swing, no jazz mais rápido, no bebop, nos gêneros mais pra frente. A habilidade dela de fazer sketch singing é muito emocionante mesmo. Eu gosto de uma interpretação que eu tenho em fita cassete, ao vivo dela, de Black Magic. Que, meu Deus do céu, você arrepia. E aí eu fui descobrindo outras cantoras que, assim, por exemplo, a Nina Simone tem coisas de Nina Simone. A Nina Simone ela é mais blues quando ela quer, né? Verdade. E tem muitos instrumentistas de jazz, muitos músicos de jazz que não a consideram cantora de jazz. Né? Inclusive eu estava lendo uma biografia do Louis Armstrong e citavam algum crítico falando da Nina Simone, e muita gente... Porque ela depois foi fazer uma coisa dela, né? Até quando ela cantava... I've Got Life, do Hair, uma coisa já mais moderna. Ela entrou naquela onda nos anos 70 e tal, saindo do jazz clássico, assim, mas eu não sei, a voz dela me emociona muito também, e é uma cantora completamente diferente da Fitzgerald, por exemplo. É verdade, né? Como a própria Billie Holiday, por exemplo, né? Você sente a emoção, né? Você sente a depressão dela cantando, né? Na voz dela. Quem está aqui no chat agora foi o Adriano Damas, acabou de entrar. Estamos aqui curtindo o programa da UlTV e a participação super, hiper, mega especial dos talentosos Davi Mendes e Rafael Stein. Valeu, Adriano. Valeu, cara. Obrigado pela audiência, rapaz. A gente estava conversando sobre você. Obrigada. A gente estava conversando sobre o trabalho dele aqui, né? Tal. Gente, a gente está falando muito, mas todo mundo querendo ouvir a tua voz novamente. Vamos sim. Já que a gente estava de Nina Simone, vamos de mais um blues. Opa! Vamos fazer These Blues? Isso é um arranjo novo. Opa!
Dá pra falar alguma coisa? É melhor não falar. Eu vou sair daqui, eu vou deixar ela cantar, só o programa, fica ela só. Impressionante, que arranjo maravilhoso. Ela no disco ela é grande, metais e tal, e nosso amigo Stanguini aqui dá conta. Quebrando galho. Conta de tudo. Quebrando galho, modéstia. Puxa vida. Diga-se de passagem, o Stan me acompanha no baixo, ao vivo, quando a gente está fazendo um show. Ele realmente joga nas 11, sabe? Aquelas pessoas, assim, um talento. Realmente. Michele tá adorando, lindo mesmo. Tá adorando realmente. Michele. É a Michele Rafael? Eu não sei a Michele Rafael. Não sei. Se for, um beijo enorme, porque é uma das minhas fiéis escudeiras, me acompanha, fotografa os shows, tem uma arte linda, ela é demais. Que legal. Vamos falar um pouquinho da concepção do CD, né? O nome do CD eu achei muito legal, né? Que vou traduzindo contos que bem na verdade são fases da sua vida, né? Cada música faz. É óbvio que você não ficou tão somente, né, nessas 10 faixas, nessas 10 composições, né? Então, como foi a composição, a produção musical, a escolha dessas 10 faixas para chegar nesse filho maravilhoso aqui? Bom, na verdade, são, se você pensar em todas elas, assim, são músicas que eu escrevo desde 2003 e vou engavetando. Tá. The Deepest It Could Be é uma canção de 2003, é uma bossa nova. Uhum. E eu fui, assim, na verdade eu sentei com o Flávio Medeiros, que foi o produtor musical do disco, a gente gravou no estúdio dele em Santos também. Levei uma pilha de coisas para ele lá e falei, eu quero tirar um CD disso tudo aqui. Mas assim, eu peguei um baú praticamente e levei no estúdio, porque eu vou escrevendo músicas e guardando e tendo ideias desde 2002, 2003. Então aí tem canções desse tempo todo, né? Uhum. Mas ele quis propor um disco linear, com um conceito. Okay. Ele falou, já que esse som é o som que você se identifica, que você ouve, é isso que você quer mostrar para as pessoas que você quer fazer, vamos rearranjar as músicas e pegar as canções e fazer uma coisa que você possa mostrar, tipo, é um disco conceitual de jazz vocal, isto é, original. Isto é uma coisa que não é feita no Brasil. Não, você não é vai mesmo. Desbravar um mercado aí, boa sorte, e vai, entendeu? Porque são as 10 canções são originais. Uma delas, que é o Canto do Guerreiro, como é um disco completamente autobiográfico, que eu queria que me trouxessem memórias de infância mesmo e da minha vida, como uma autobiografia, né? Contos que mostram histórias da minha vida, eu peguei o Canto do Guerreiro, que é uma música do Carlos Pita e da Miriam Fraga. Maravilhoso. Que é uma peça de 1979, completamente brasileira, genuína, porque é uma canção que está dentro de uma lenda indígena. E minha mãe havia usado essa música para uma coreografia na época do balé clássico e tal, era uma peça contemporânea, ela usou essa lenda para retratar. E aí eu falei, gente, essa música vive na minha cabeça, e eu sempre ouvi dentro da minha cabeça essa música em bossa nova. E aí quando eu levei essa ideia para o Flávio, ele adorou, ele falou, vamos trazer compositores novos. Eu entrei em contato com eles, eles foram muito gentis, cederam a canção, adoraram a versão. E para ter um gancho, um fio condutor com o resto do disco, eu escrevi uma versão em inglês. Tá. Então a música ela é meio português. Então eu puxei assim coisas que eram especiais para mim, com canções minhas que retratavam pedaços específicos da minha vida. E a última música, que é a Julia's Lullaby, que é que sai um pouco do padrão do disco, né? Porque o disco é bem jazz, bossa, blues. Algumas coisas, que é uma balada mesmo. Eu escrevi 3 dias antes de gravar, por um fato bem pontual na minha família, uma coisa bem pessoal, envolvendo minha sobrinha, então uma música que eu fiz para ela.
Então foi assim, foi como escrever uma autobiografia, só que em forma de música e de disco, com 10 faixas. Para ter esse feeling, você escreveu em inglês ou primeiro em português e depois você traduziu? Já tudo em inglês. Inglês. Direto. O feeling realmente ele veio na... A sonoridade do idioma é diferente, Okay. a métrica. Tá. Então, para encaixar a métrica na melodia, eu já tenho... Normalmente surgem de ideias, essas ideias me levam a frases, essas frases eu transformo em música. Ok. Eu penso numa forma, eu penso se eu quero... Eu penso nos formatos clássicos de standard mesmo, de jazz. Tá, então você já vai pensando no beat, né? Você vai pensando Já na penso, batida. inclusive, a melodia já vem de muitas partes, aí eu costumo sentar com as pessoas que escrevem junto comigo, né, que me ajudam na parte melódica, de arranjo, para pensar nas partes. Neste caso, os arranjos, a maioria das canções são parcerias com o Pedro Ramos, que é um guitarrista que trabalha comigo também ao vivo. Ele me ajudou na parte dos arranjos, e aí levando esses arranjos crus para o Flávio deu vida com os músicos, claro, nas sessões de gravação, a esses arranjos bem maiores e sofisticados. O que eu acho uma coisa também muito legal, né, nesse teu trabalho, ele tem uma fusão das coisas, ele tem uma fusão jazz e blues que é gostoso de ouvir, né? Por exemplo, né, até a primeira música, a primeira faixa, ela tem essa fusão bem clara, bem nítida. Sim, nisso, né? Na verdade, foi proposital. Eu não sei dizer que ela é, por isso que eu gosto dela e botei ela para abrir o disco, para as pessoas ficarem confusas mesmo. Tipo, vamos ouvir até o fim e ver qual é a proposta, né? Eu brinco com os gêneros que me emocionam e com as coisas que eu tenho como referência, né? Tem aqui a Arthur Antunes, a Michelle é ela mesma, tá? Babi Mendes é uma joia que está sendo descoberta pela música brasileira. Gostaria de vê-la no Bourbon Street com os grandes do jazz. Seria um presente em São Paulo. Obrigado, tá ligado? Não, eu que tenho que agradecer, né, a ela ter aceito realmente ao meu convite e estar aqui nos nossos estúdios aqui na AltV. Né? E é verdade, né? Não só no Bourbon, né? Em tantas casas de São Paulo. Falando nisso, como é que você vê o espaço, né? Para São Paulo e as grandes cidades para o jazz, especialmente o jazz cantado? O instrumental a gente tem bastante, né? Eu acho que ainda tem... Eu não sei se é preconceito ou se por não ser feito não há um espaço designado, né, para o jazz vocal. Porque a cena, pelo menos em São Paulo, do jazz instrumental, eu acho riquíssima. Tanto em atrações internacionais, quanto os músicos daqui mesmo. A gente tem casas que eu adoro, como Jazz nos Fundos, que toda semana você tem uma joia rara lá, para poucos, é um ambiente bem pequeno e bem exclusivo, e você escuta pessoas assim incríveis lá tocando, né? Na programação mensal mesmo, né? Tem vários outros lugares legais aqui em São Paulo, mas focados mesmo no jazz instrumental. São Paulo é uma cidade que você pode ver a Shai Cohen, Chick Corea, esse povo todo, né? Keith Jarrett, enfim, você tem festivais internacionais e tudo que o BMW, enfim, valorizam o jazz instrumental, que é o jazz que é difundido no mundo inteiro. E pontualmente shows de cantores, cantoras, né? Mas casas em São Paulo, por exemplo, eu quando lancei o disco no ano passado, eu tive um período fora do Brasil, mas antes disso eu trabalhei o disco em alguns shows. Eu fiz muitos teatros do Sesc por aqui, a gente fica mais preso aos teatros, né? Mas é um público muito legal. E fiz o teatro do CIE e o Tom Jazz aqui em São Paulo. Nossa, eu adoro aquele teatro CIE. É maravilhoso. Foi um show muito legal. Foi um público muito grande. Foi uma noite deliciosa. Assim. A gente fez noite de autógrafo depois, teve coquetel. Foi muito legal. E o Tom Jazz, que é uma casa ótima, principalmente pro meu som, eu acho que combina muito. E lancei o disco no The Blue Bar, que é o bar do Blue Label, né, aqui em São Paulo. Não cantei no Bourbon ainda, porque terminei essa série de shows e eu saí do Brasil. Eu fiquei 6 meses fora, tô voltando agora. Desde que eu voltei, eu só cantei em festivais. Então, provavelmente até o final do ano a gente vai ainda marcar mais alguns shows, porque as pessoas estão pedindo, estão tendo mais acesso ao disco agora. Então eu acho que uma casa ou outra aqui em São Paulo, com certeza a gente conseguiria marcar. Viu, Herbert? Ai. Nossa,
eu tô adorando esse chat hoje. Ah, a Anabel, ela está agora. Com certeza ela está no intervalo do ensaio. Beijão. Tá te mandando beijaço aqui. Um beijo enorme. Tá? Saia direitinho, hein? Domingo tem show, tá? Cuidado com a voz. E vamos lá. Bem, e a escolha dos músicos, meu, como tem fera nesse CD com você. Um deles está ao teu lado. Não. Ele não está no CD, ele está ao vivo, somente nos shows. Mas ele está bem perdão. representado no CD, porque quem gravou baixo foi o Thiago Espírito Santo. Tá fácil pra mim. Meu Deus do céu. Olha quem foi baixista. Foi o Thiaguinho. E ele agregou muito nas sessões, assim. O Thiago, ele é muito profissional, carismático. E é uma pessoa que, quando ele gosta mesmo do que ele está ouvindo e fazendo, ele não mede esforços, assim. Agregou muito nos arranjos, na sessão de gravação, sugeria alterações, a gente ia na onda dele, o negócio mudava e a gente... foram jam sessions, praticamente, né? Não parecia uma sessão de gravação tensa. Pelo contrário, foi tudo muito gostoso, assim. O Thiago realmente é fera demais. E isso é tudo dentro do Flávio Medeiros, né? Nós sentamos e discutimos quem que a gente podia trazer. Eu tive algumas escolhas assim pontuais e pessoais para esse disco, de músicos de Santos mesmo, que foi onde eu gravei. Porque foi a cidade onde eu comecei a cantar, comecei a estudar e fiz, de alguma maneira, os meus contatos musicais, em primeiro lugar, lá, depois que eu vim para São Paulo. E 2 músicos que são queridos amigos e estão na gravação do disco é o Mauro Hector, que é um guitarrista que eu adoro. Nossa, aquela guitarra acústica tá maravilhosa. E eu queria o Mauro Hector especificamente porque ele é um guitarrista que toca jazz com muita tranquilidade, mas ele imprime um estilo... Porque ele é um homem que ouve blues em casa. Ele é um cara do rock, do cara do blues. E eu queria essa pegada pro disco, mesmo nas canções de jazz. E ele conseguiu imprimir isso que eu queria. E o Maurício Fernandes, que é o saxofonista. E gravou os 4 saxes e escreveu todos os arranjos de metal do disco. Para trombone e trompete foi ele que gravou, que escreveu também. Gente, sensacional. Depois eu vou falar como adquirir esse CD, que vale a pena. Aliás, tá maravilhoso, gente. Nossa. Mas eu tô com a boca seca e com certeza ela também tá. Eu tô fazendo ela falar pra caramba. Tô fazendo ela falar mais falar do que cantar. E todo mundo tá querendo que ela cante. Tá? Então a gente vai. Daqui a 2 minutinhos a gente volta com mais Mendes. Eu vou tomar uma aguinha. Roda a vinheta. Roda! Oi! A gente toca uma aqui. Ó, comercial! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, esportistas, metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai dirigir, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica.
E agora vamos falar de saúde. 1 em cada 4 brasileiros sofre de pressão alta. Você... Lembre-se, todo mundo deve medir a pressão arterial regularmente. Consulte um médico. Sabe qual é a doença que mais mata no país? Quer se preparar para combatê-la? A hipertensão mata e ataca em silêncio. Use sua voz. Acesse eusodozoporoito.com.br e saiba como alertar o Brasil sobre os perigos da hipertensão. Escolha viver mais. Seja 12 por 8. Não? Você tem aí algum remédio para estresse? Eu posso sugerir que o senhor dê uma caminhada, assista um programa de TV com a patrulha. Ah, como assim? A câmera dele! O senhor não está estressado? Tô. Então, caminhada, respirar puro, jogue uma pelada com os amigos. Muitos hábitos saudáveis e mudanças de comportamento podem servir como remédio para diminuir o estresse, prevenir ou combater doenças ou sintomas delas. E tudo isso sem necessidade de usar medicamentos. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Voltamos com Tá Ligado? São 16 horas 46 minutos e eu vou dar aqui algumas dicas culturais para o seu final de semana. Vamos começar? Você que é de Porto Alegre, cara, você está mais do que intimado para assistir o Pocket Show da queridíssima Daniela Alcarpe. Ela vai mostrar as músicas do primeiro CD, Quer Que Você Quer. Muito legal esse nome. O que é que você quer? Daniela é uma querida. A Dani é um amor. Adoro Daniela Alcarpe. Nós nos conhecemos em Paraty. Sério? No Paraty Jazz Festival, pela Musicoteca. Dani é um amor. Tá lá em Poa, tá? Aliás, é amanhã o show, né? Dia 15, sábado, às 21h30, na Engage, que fica na Rua Liberdade, número 553. Então você que é de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, Guaíba e região, tá? Vai apreciar aqui a Dani, que realmente vale a pena. Realmente ela é uma queridíssima mesmo, tá? Muitas cantoras de muito talento, eu acabei conhecendo pela Dani, né? Infelizmente, num dia do aniversário que já tinha falecido o Toninho Espessoto, né? E a gente fez aquela festa que ele tinha já agendado no Ao Vivo Music Bar, né? Amanhã também domingo, a queridíssima Anabel Biano, projeto Música na Praça. O show dela vai ser no Centro Histórico de Santana de Parnaíba, tá? Grátis, lá no Coretinho vai ser, gente, vai ser das 15 às 17 horas na Praça 14 de Novembro, lá em Santana do Parnaíba. O show é gratuito. Fran Finamore no violão e na percussão o Franklin Santos.
né? Thiago Varzé, Hoje, para quem curte, para mim esse é um dos meninos da nova MPB, Thiago Varzé. O cantor paulista de 29 anos levará ao público um formato pocket show, canções como Avelã e Tudo Vai Dar Certo. Aliás, canções maravilhosas. Além de releituras de sucesso da MPB. É acompanhado dos músicos Fábio Canal no baixo, Salomão Soares no teclado e Márcio Menezes na batera. Thiago Varzé já trabalha na produção do seu terceiro disco, que deve ser lançado em 2013 pela sua própria gravadora, A Lado A Music. A banda é composta pelos músicos João Viana na batera, André Vasconcelos no baixo, Renato Fonseca piano e teclado, Pretinho da Serrinha na percussão, Josué Lopes sax e flauta. Hoje, dia 14 de setembro, sexta-feira, às 19h45, na Livraria da Vila, que fica na Fradique Coutinho, Rua Fradique Coutinho, número 915, 0 operadora 11 3814 5811. Vale muito a pena, tá? O Thiago Varzé é um menino muito profissional, tá? Aliás, ele precisa voltar aqui no Tá Ligado. Então, gente, amanhã tem Dani, domingo tem Anabel Bian e hoje tem Thiago Varzé. Tá? Tem show pra caramba. Aliás, tem Duofel também. Quando vai ser o Duofel? Vai ser hoje também. Trilhas sonoras do Brasil. Nesse show do revisita canções consagradas de grandes autores. Eles estavam muito com aquela lance dos Beatles, né? De todos os tempos da MPB, Tom, Vinícius, Edu Lobo, Adoniran, Lorival Carvalho, Gilberto Gil, Caetano, Chico e entre outros, né? Vai ser, então, hoje no Sesc Santo Amaro, na Rua Amador Bueno, número 505, Santo Amaro. Facinho de chegar, gente. Bilheteria, R$5 a R$20. Vale a pena para assistir Duofel. E a gente sabe a batalha de chegar nesse filho aqui, principalmente, né, numa produção independente, né? A gente precisa, na verdade, parabenizar o Maurício Bussab, que acho que com a junção, né, com a outra empresa, abriu para a pessoa física também, né, em termos de distribuição. Então ele tem que parabenizar, e a maioria dos artistas que vêm aqui no Tá Ligado são da distribuição da Trattori. Independente, primeiro CD, e você consegue ser indicada ao Prêmio da Música Brasileira, que para mim é um dos prêmios mais sérios que existem ainda no Brasil, né? Foi sensacional isso. Sim, completamente extraordinário. Até por indicação da própria Trattori. A Trattori faz a distribuição do disco, né? E eles nos mandaram o edital, né, do prêmio, e eu falei, o mínimo que pode acontecer já é maravilhoso, que é ser escutado por uma curadoria séria, né? É verdade. E eu falei, vou mandar. E mandei, vi que foi pré-selecionado e já fiquei radiante com a pré-seleção. Quando me ligaram para falar que realmente ele estava nos 3 últimos da categoria, que é melhor álbum língua estrangeira, aí eu falei, olha, muito obrigada, já estou mais do que satisfeita, porque realmente, como é um trabalho independente, autoral, né, sem investidores ou patrocínios ou nenhum dinheiro público ou nada, realmente eu achei que o disco foi até longe demais, assim, muito mais do que eu esperava. Mas fiquei muito contente, nós fomos à premiação e conhecemos pessoas maravilhosas por causa desse prêmio, né? Inclusive o próprio Carlos Badia, queria mandar um beijo enorme para ele, que é o arranjador e produtor musical do Delicatessen, que foi o vencedor esse ano nessa categoria, mas eu o conheci lá. E ele é uma pessoa fantástica, me deu uma super força e que legal. Falou, continua com esse trabalho que é maravilhoso. E realmente é, isso aí é discutível. Paulo Almeida, você pelas redes sociais, pelas redes sociais, Babi está lançando seu CD no Japão e gravando nos Estados Unidos com o consagrado Tom Graham. Sério? Sério. Olha, tudo em primeira mão aqui, por isso que eu o quê? Com a revelação
Nossa senhora, por que nossos artistas são descobertos primeiro lá fora? Essa é a pergunta dele. Vamos valorizar realmente mais os nossos artistas. Concordo plenamente, a gente tem que valorizar muito mais. Eu trouxe aqui, antes de você responder, eu trouxe aqui o Almir Serra, e ele fez um show numa praça lá na Espanha. Tinham, se não me engano, acho que umas 5 mil pessoas na praça. Ninguém dando um pio. Pelo respeito que tem pelo músico, né? E aqui é tão diferente, infelizmente, né? Então por que essa coisa? Primeiro lá fora para fazer o sucesso aqui? Olha, é difícil responder assim. Eu não sei se é um fator ou uma conjunção de fatores. O que eu acho é que aqui no Brasil existe uma indústria desse mainstream que é muito forte, assim, né? São sempre as mesmas pessoas fazendo projetos contínuos, um atrás do outro, para movimentar a máquina mesmo, a indústria. E realmente sobra pouco espaço, até midiático, para o pessoal alternativo, independente de verdade, aqueles que se auto-sustentam. Né? Exato. Então, eu não sei, eu acho que quando você faz, no meu caso, né, que é uma música que é universal, que eu canto em inglês e que escrevo em inglês, então acho que pessoas do mundo inteiro podem se identificar de alguma maneira com o meu som. E a internet, ela faz isso possível. Então, por exemplo, o próprio Tom Grant, que é um pianista super consagrado nos Estados Unidos de smooth jazz, entrou em contato comigo porque ouviu o meu disco, então pediu uma colaboração e as coisas vão surgindo pela internet mesmo, né? E a internet é meio sem barreiras, sem fronteiras, você acaba perdendo o controle de quem está te ouvindo. Então, é verdade. Essas coisas acontecem, né? O disco foi assinado no Japão por uma gravadora e um selo muito interessante, um selo que leva artistas super consagrados do Brasil, como a Martinalli, o Chico Buarque, e é este mesmo selo que está lançando a versão japonesa do Short Stories. Então, com esta faixa bônus, que é essa primeira colaboração internacional minha com o Tom Grant. Entendi. Gente, tá ultrapassando a casa dos 15 mil discos vendidos, é isso? Discos vendidos e discos baixados, né? Porque eu disponibilizei o disco na internet. Eu acho que o artista, a gente tem que perder o controle mesmo da obra no começo, principalmente no meu caso. Meu primeiro trabalho é um trabalho que é do meu interesse, que as pessoas conheçam. Então, eu fechei essa parceria com a Musicoteca, que é um site maravilhoso. Aliás, beijo pro Webmota, querido parceiro. A musicoteca.com.br é um site que divulga novos artistas e disponibiliza o trabalho dos artistas na íntegra, lógico, com autorização, para as pessoas não se sentirem pirateando música. Eles têm livre acesso lá e podem baixar. É uma biblioteca vastíssima. Quem gosta de fazer pesquisa é um dos lugares mais legais hoje em dia para você descobrir coisa nova na internet. São quase 13 mil downloads. E o meu disco foi baixado quase 3 mil vezes já. E é essa coisa interessante, porque aí você vê que você perde o controle mesmo. As pessoas adicionam nas redes sociais, tem gente ouvindo em Roraima, em Salvador, Fortaleza. É muito legal, assim, muito legal. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Como eu falei que a última música que eu escrevi no disco, eu escrevi 3 dias antes de gravar, nós vamos fazê-la aqui agora. Vamos lá. Julia's Lullaby.
Not only those I mentioned. What you've got is a whole team, and we'll be with you in every moment. Your mom and dad got to stay. Soon you'll be seizing your days with all that life awaits. Soon you will be telling your dad it's time you come home, please. Hey, little girl, don't you ever be afraid. You've got the best angels that God has ever made, and they'll help you through all your life's difficulties. And soon these days they will be past tense stories. Not only those that I mentioned. What you've got is a whole team, and they will be with you in every moment. Your mom and dad will count us in, and so soon you'll be seizing your days with all that your little life awaits. So soon you'll be telling your dad, well, it's time you come home. Falar o quê? Tem que dizer. Impressionante. Ai, ai. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui. Nossa, meu, tocou. Tocou mesmo. Amanhã, gente, pela mkkwebradio.com.br, programa Sintonia, tá ligado às 18 horas. Aliás, a Mendes está na programação da MKK Web Rádio também, porque eu coloquei lá, viu? Amanhã a nossa artista em destaque é a baianíssima Laura Dantas. Tá sensacional o trabalho dela. Vamos ter também o Terno. Tô gostando desse trio, o Terno. Gosto do menino, entendeu? Que é filho do Maurício Pereira e tal. É super interessante. Né? O Power Trio tá muito legal. E aproveitando também, óbvio, né? Se eu tô falando do Terno, tô falando de Maurício Pereira, eu também tenho uma música lá muito especial também, pra mim, super especial, dos Mulheres Negras, né? Vocês vão gostar, uma lembrança aí do meu brother, meu grande brother, que está lá compondo lá em cima, o Zé Rodrigues. E muito mais, tem muita gente boa. Amanhã, então, às 18 horas, pela mkkwebradio.com.br. Não esqueça, a semana que vem também a gente vai estar fazendo a cobertura da Expo Music. Tá? Então vou encontrar muita gente boa lá. E deixa eu dar uma coisa em primeira mão. Me deixaram aqui, só não vamos disponibilizar a imagem. Tá meio sacanagem isso, né? Então, o Sérgio Heinz do Terço estará lá na Expo Music para o lançamento da guitarra assinada por ele, tá? Mas não me disponibilizaram as imagens, nem eu vi ainda, caramba. Tremenda sacanagem do cara.
Entendeu? Mas a gente vai lá e eu vou ver se eu faço uma sonora com o Sérgio lá e vamos tirar umas fotos lá para mostrar a guitarra dele, né? Eu tenho uma pergunta que eu estou pegando todo mundo de calça curta com essa pergunta. Ai, meu né? Deus. Qual o refrão da tua vida? Ai, gente! Tá, a gente tem quantas horas de programa? Não, olha, tem mais. Dá pra chegar até as 18. Porque, olha. É uma coisa assim, eu tô refrões, brincando, né? mas é o que tá te pegando agora. Nat King Cole, então, com Nature Boy. The only thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Eu acho que é isso. É uma coisa difícil, né? É engraçado, por isso que eu falo que eu pego de calça curta. Eu pensei em Feeling Good também, com a interpretação da Nina Simone, né? Mas. Eu acho que é isso. Aquilo que a gente dá, o que a gente recebe. Pode ser do Paul também. In the end, the love you take is equal to the love you make. Essa é do Stanguini. Lógico. Sei. O cara é Beatle-maníaco mesmo. Eu sou. Certo. Não devo ser o único, né? Não mesmo. Eu sei lá, eu sou mais Rolling Stones, né? Eu sou mais mas essa blues comparação na veia. Que essa comparação aí foi feita. É uma coisa ridícula. Meio inapropriadamente. São duas bandas completamente diferentes. Verdade. Gente, do cenário do jazz contemporâneo, o que é que você tá curtindo hoje? Pra galera que não conhece. Olha, umas muita dicas. coisa. Desde os instrumentistas até cantoras novas, assim. Bom, das últimas buscas, eu não vou nem falar assim, Esperança Spalding, porque né, as pessoas conhecem. Mas eu descobri não descobri porque ela não é nova, mas assim, eu fui me deparar com o trabalho dela recentemente, que é a Jill Barber. É uma cantora americana, ela tem uma voz rouca. E ela, você escuta, parece uma velhinha cantando. Mas é um timbre tão interessante. O disco inteiro, assim, não, é meio cansativo, mas tem uma música chamada Mischievous Moon, que é muito bonita, uma orquestração linda, um arranjo lindo, e a voz dela é muito interessante. Dos instrumentistas, eu há uns 2 anos eu vi o Avishai Cohen ao vivo, na Sala São Paulo, contrabaixista, maravilhoso. Ele canta também. É uma pessoa que eu escuto desde então. A Hiromi Uehara, uma pianista, toca enlouquecidamente. Gosto de ver os vídeos dela no YouTube. Mas assim, as cantoras, o disco novo da Melody Gardot é muito bonito. Tem uma produção um pouco brazuca, porque ela flerta com bossa nova e português de Portugal. Ela tem uma música para Lisboa. É uma vertente super diferente do trabalho dela anterior. Então, Melody Gardot, tô louca para ouvir o disco novo da Diana Krall, que vai ser lançado agora, ainda não lançou, que tá mais blues, pelo visto. É verdade. Mas são essas cantoras, assim. O último disco da Norah Jones eu comprei, gostei muito. Ela não é mais jazz, é uma outra coisa, com uma produção mais moderna. O que eu gosto muito da Norah Jones, ela se reconstrói de projeto por projeto. Exatamente, né? Ela muda de identidade, assim, e faz tudo que ela faz muito bem. Então, é uma artista que eu gosto muito, acho que não tem medo de ousar, assim, ela é bem consistente, gosto bastante. E, o que mais? Melody Gardot, eu tô escutando, ela saiu pelo selo da Verve Records, mas ela não é um pop, é uma canção pop, chama Sabrina Stark. Sim. É muito interessante, é verdade. Uma voz gostosa, lembra um pouco a voz da India Arie cantando, muito, muito legal. Eu gosto de pesquisar cantoras, né? Corro atrás. Uma coisa legal, né? A moda tá sendo você fazer shows holográficos, né? Com quem você faria um duo? Das grandes divas, assim. Nossa senhora. Pode escolher qualquer um, né? Porque a tecnologia permite. Exatamente, tá muito legal isso. As pessoas, né? Olha. Difícil. Com o Louis Armstrong. Nossa. Eu acho que aí eu podia ir junto com ele, que tava tudo resolvido. Louis ele é muito especial pra mim. Eu tô lendo Pops, né, que é a biografia dele. Toda essa parceria que ele teve com a Ella Fitzgerald é muito interessante, tudo que eles fizeram, eram muito amigos, as brincadeiras no estúdio.
E eu acho que o jazz, ele é muito... Ele permite isso, né? As pessoas estão ali interagindo, né? Não pode ser uma música muito ensaiada, muito engendrada. É uma coisa que... Ele é bonito quando ele brota, né? Exatamente. Isso é verdade. Né? Um dos meus discos favoritos é Aleluia, então... Não tem jeito. Acho que seria com ele. Apesar, eu fiz a... Paulistano, parece-me que não, tá? Mas eu vou dar uma checada e te informo se haverá ou não sob nova direção, tá? Por isso que a gente está até se estendendo um pouquinho aqui com o Tá Ligado, mas já te informo, tá? De forma bem correta. Fiz uma pergunta para alguns músicos, né? Porque muita gente fala, pô, mas você está tocando jazz, papai, é tudo improvisado. Não, existe um mapa, é óbvio, né? Lógico que existe um mapa, né? Só que naquele tempo você pode improvisar naqueles 5 minutos você está improvisando, mas você volta pro tema, né? Mas esses 5 minutos que é a viagem gostosa da coisa, com certeza, né? É a criação do músico. É a criação, né? Eu estava falando com o meu primeiro LP, né? Que foi do Gary Mulligan. Porra, meu, tem um diálogo lá entre trompete e o sax do Gary que é sensacional. E eu acho que é no improviso que você escuta tanto dos cantores quanto dos instrumentistas quem eles realmente são. Exato. Porque são as referências que vêm, as músicas, né, que você consegue prestar atenção e sacar quem é a pessoa, assim, o que ela ouve. Verdade. Você ouve, por exemplo, guitarristas que ouvem saxofonistas, ele improvisa de um jeito. Ou o que aquela pessoa ouviu durante a vida, ela vai de alguma maneira imprimir no estilo, né? Eu acho que é onde o artista se liberta mesmo. Exatamente, né? E é gostoso, é a melhor parte. É deixar rolar a jam session e ver o que acontece, né? Teus shows são assim? Olha, às vezes a gente perde a mão. Porque tem até no YouTube. Eu lembro uma pessoa comentando, tem um vídeo no meu canal de YouTube que é um improviso de Georgia on My Mind. Eu vi. E são 9 minutos, 10 minutos de vídeo. Eu falo, mas não se põe vídeo desse tamanho no YouTube. Eu falo, desculpa, eu faço jazz. Eu tô com um monte de músico brilhante no palco, eu não vou deixar as pessoas... Não tem essa, as pessoas têm que tocar o que elas quiserem. E ao vivo é o espaço dessa criação. Né? No estúdio a gente molda para um formato de estúdio, mas... Quando a gente está ao vivo é quando o negócio fica bom, né? Lógico. Imagina, eu vou cortar um Thiago Espírito Santo solando ou um Maurício no saxofone. Não tem como, né? Pelo contrário, eu entro em transe, assim. Eu às vezes esqueço a minha nota de cabeça, esqueço minha deixa para voltar, porque eu fico prestando atenção no que eles estão fazendo. Então, e como é essa viagem da tua voz e o instrumento? Entendeu? De você acompanhar aquele, digamos, aquele solo. Por exemplo, quando a gente faz, tem também, quando a gente faz, por exemplo, uma coisa mais rápida, como I Got Rhythm, né, que a gente fez. Rhythm and Changes. Que a gente faz Rhythm and Changes, então a gente consegue às vezes fazer 4/4, trocar o solo, voz e instrumento, voz e instrumento. É quase que um diálogo, né? Sim, sim. E você tem que estar muito esperto, porque às vezes uma nota é a sua deixa, você tem que entrar e assim, a gente tenta se comunicar solando. Eu acho que é isso que é gostoso. Você pega uma ideia de uma frase que a pessoa fez e aí eu tento reproduzir na voz, ou eu tento às vezes imitar instrumento, porque um dos shows ao vivo que eu vi que mais me emocionaram recentemente foi no Jazz na Fábrica de 2 anos atrás. Eu vi a Didi Bridgewater no Sesc Pompeia. E eu fechava o olho em determinados momentos dela de solo, eu ouvia um trombone. Ou depois eu via um trompete com surdina. Ela molda a voz dela para soar como esses instrumentos. Ela fazia muito isso. Verdade. Sarah Vaughan. Porque eu acho que o canto não tem que se restringir ou ficar restrito e fechado na interpretação da letra. Eu acho que isso é muito importante, porque como você chega nas pessoas por sentimento. Verdade. Né?
também não consigo cantar letras que não fazem sentido para mim, porque eu acho que tem que ser interpretativo. Mas eu acho que a voz é um instrumento como qualquer outro. Exatamente. Então a gente tem que fazer o que for. Você pode ser onomatopeia. Sim, desde os cat singing silábico até às vezes um som nasal, ou o que achar que combina, né? Você falou desse acompanhamento, me fez lembrar o Hermeto Pascoal e a Elis Regina. Pois é. Foi muito louco aquilo. Chegou uma hora que ela chegou pra mim, pelo amor de Deus, né? Ela chegou pro Hermeto. Não dá mais, né? Não dá mais. Mas acompanhar o Hermeto deve ser uma coisa assustadora, Nossa né? Porque eu acho que ele raciocina de maneira diferente que a total, maioria das né? pessoas. Mas o que eles faz ali também é inexplicável. Realmente. Aliás, o Mazzola, no livro dele, na autobiografia, ele fala sobre isso, né? Como aconteceu. E ela saiu totalmente assim, perdida. A Elis. Imagina. Gente, são 17 horas 14 minutos. O Tá Ligado tá chegando ao fim, infelizmente. A semana que vem vamos ter JR. Aqui, tô gostando pra caramba do JR, gosto dele, né? JR, dia 28, Letícia Scarpa. Por isso que eu falei, outubro foi um mês super especial. E novembro vai ser mais especial ainda, porque é o mês de aniversário do Tá Ligado. Vamos fazer 4 anos. Vamos fazer uma nova festa. Estou escolhendo o lugar ainda. Quem sabe se ela estiver em São Paulo, né? Ela não fará parte do nosso casting. Com certeza. Né? Fazer um pocket show. Com certeza. Né? Vai ser muito gostoso. Muito legal. Vai ser junto com a MKK Web Rádio também, que vai fazer 2 anos de vida, né? Então eu e o Marco Mendes estamos organizando aí, a gente vai 8, 9 artistas como eu fiz no ano passado, né? Como eu e a Magalieri também, quando estava comigo naquela época, fizemos. Babi, Rafael, brigadão. Obrigada a você, Tá? uma delícia. É aquilo, entendeu? Primeiro eu brinco aqui, né? A gente, às vezes, parece que a gente está ainda na Rede Tupi nos anos 50, fazendo TV. Mas no bom sentido, isso é legal para o pessoal, os estagiários que estão aqui, né? Eu faço questão de dizer que eu não sou um apresentador, eu sou um comunicador tão somente, entendeu? Um perguntador, por ser advogado, eu gosto de perguntar, né? E amo música, sempre gostei de música, minha irmã é maestrina, não sou músico, mas trabalho com música, apesar de ser advogado, etc. Então eu acho que o importante, o cara que está do outro lado da câmera, do monitor, do desk dele, do notebook dele, ele quer ver a sinceridade, é isso que é o importante, independentemente da forma que é. E por isso que o programa é tão gostoso, ele flui de forma gostosa, né? Com certeza. E vamos então encerrar com música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de bossa ou jazz? Você escolhe. Você escolhe. O que você quer tocar, Stanley? Eu gosto muito dos dois. Vamos uma bossa. Pra fechar Vamos num mesclar clima um bem português gostoso. com inglês? Não? Essa é toda em inglês. Então tudo bem, tudo bem. É uma bossa for gringos. Mas vamos lá, porque... Eu pedi uma, mas a bossa nova é bossa nova. Por que todo mundo acaba no clima bom? É Deus no céu, João Gilberto na terra. The deepest you could be, então.
Valeu, gente. Brigadão. Beijão, bom final de semana a todos. Ela vai continuar cantando só pra mim aqui, tá? O programa terminou pra vocês. O que vocês estão fazendo aí? Vai embora. Tchau.